Olá, pessoal, tudo bem? Meus alunos da análise de investimentos e meus alunos da engenharia de produção, né, da engenharia econômica 1. Antes da gente começar com o tópico de hoje, nas últimas aulas nós tratamos dos indicadores, né? A gente finalmente entrou na engenharia econômica e a gente tratou dos indicadores para avaliação de projetos, né? VPL, Payback, TIR. E também vimos no contexto de ter que escolher entre projetos, né? Ter que fazer escolhas e tomar decisões financeiras, né? Entre alternativas. E aí nós vimos o VPL e vimos o VUI, né? Aí fiz exercícios, tem atividade 2 aí que vocês estão finalizando, né? Para entregar tudo. Mas eu atendendo a pedidos, tá? Eu coloquei, marquei, eu mandei os avisos no Moodle, mas às vezes demora um pouquinho para chegar para vocês, não sei. No dia 1º de maio, que é sexta-feira, tá? Às 11 horas, pelo Webex. Aí no Moodle você encontra direitinho as informações. Se alguém não achar, me avisa. Eu vou fazer uma live para dúvidas, tá? Live para dúvidas. Pessoal, eu tô ciente que é feriado, tá? Então, vamos deixar muito claro. É feriado, não é dia letivo, então não é obrigatória a sua participação, tá? Não estou substituindo uma aula da semana de um dia letivo para um não letivo, nada disso, tá? Isso aqui é uma live extra mesmo, tá? Que vai além do combinado para que eu possa tirar dúvidas de tudo que vocês tiverem aí até agora, sem problema nenhum, tá? Então, quem quiser participar, estão todos os meus alunos convidados, tá? Será um prazer ajudar vocês na sexta-feira, sem problema nenhum. Eu continuo tirando dúvida por WhatsApp, tá, pessoal? Não eliminei isso de forma alguma. Mas é que tem aluno que prefere, às vezes tem muita dúvida para tirar, às vezes a dúvida é meio complexa, sei lá. E aí tem aluno que prefere a live, sem problema. Sempre que você sentir essa necessidade da live, me fala. Eu estava achando que eu ia fazer um pouquinho ainda mais para frente, depois de correção monetária. Mas, sentiu necessidade, avisa que a gente dá um jeitinho. E o jeitinho que eu consegui dar ainda essa semana foi só no feriado, tá? Mas, como eu falei, não é obrigatório. E se você quiser participar, será muito bem-vindo. E depois eu deixo o link para vocês acessarem a gravação, caso alguém não tenha conseguido participar e tenha interesse de ver o que rolou, tá? Só um adendo rapidinho, no mesmo dia 1º, eu já tinha marcado uma outra live às 5h30 com o pessoal aí da PD, da PR6730. Eu não descartei aquela live, tá? Porque são para coisas diferentes. Essa é para tirar dúvidas da disciplina, às 11h. E a outra live que a gente marcou lá às 5h30 da tarde é para ajudar no projeto que vocês têm lá na disciplina de produto do professor Lima. Então, tá tudo certo, a gente continua com as duas coisas rolando, tá? Então, a gente vai ter às 11h essa live para todo mundo, produção, química, elétrica, quem quiser será bem-vindo para tirar dúvidas da disciplina. E às 5h30 fica restrito para o público da PD, uma vez que é para tratar diretamente de um projeto deles, né? Que eles estão com problemas, ok? Não que sejam problemas, né, gente? Mas é para dar o suporte. Mas, enfim. Bom, então vamos lá. Correção monetária. O que é a correção monetária? É a correção no valor da moeda. Nós estávamos até agora ignorando completamente essa questão, né? A gente nem estava falando sobre correção em lugar nenhum. Estava esperando esse grande momento para a gente começar a falar. Quem acompanhou as minhas últimas aulas, eu falei, olha, a matéria é esses indicadores que eu dei. PL, TIR, Payback, né, que precisa da bagagem da matemática financeira e tal. O que muda até a gente concluir aí o semestre que estamos terminando, né? O que muda é que a gente vai acrescentar os toques de realidade, porque a gente está muito no mundo da fantasia. Então, imagina
que nós estamos falando de projetos aí, de análise, né, de 10 anos, projetos de 15, 20 anos, e estamos admitindo que a moeda não se valorizou ou se desvalorizou ao longo dos anos, ao longo de 10, 15, 20 anos. Então, quer dizer, a gente estava muito no mundo da fantasia. Agora é hora da gente incorporar a realidade, tá? Então, a correção monetária, para quem ainda não se ligou no que é esse valor aí, correção no valor da moeda, ela se apresenta como inflação, que é a corrosão, né, do dinheiro, é a perda, né, no valor da moeda, mas o que muitos não sabem, ela também pode aparecer como uma deflação, onde há uma valorização da moeda ao longo do tempo. Então, às vezes você tem que fazer uma correção porque o dinheiro desvalorizou. Às vezes você tem que fazer uma correção porque o dinheiro valorizou demais. Uau, quanta loucura! Pois é. Na verdade, a gente, como tem mais hábito, né? Infelizmente, com a inflação, a gente fica achando que deflação então é bom, né? Puxa, meu dinheiro vai valorizar, uau, que máximo. Não, nenhum dos dois é bom, na verdade, né? A gente fala em economia que o ideal é a estabilidade de preços, né? A estabilidade da moeda. Não é legal nem que ela se desvalorize, mas nem que ela se supervalorize. O ideal é que ela se mantenha aí no nível estável. Vou falar disso nos próximos slides, tá? Essa parte, pessoal, é importante assim, né? O meu grande objetivo é que vocês saibam como incorporar no caso do Brasil, né, desvalorização do dinheiro nas contas, para o seu projeto ficar muito mais viável, né? Ignorar o efeito da inflação, imagina, o Brasil, gente, nossa meta de inflação, a inflação oficial do país, desde o Plano Real, é o IPCA. O nosso centro da meta é uma inflação de 4% ao ano. Quer dizer, a gente trabalha com uma meta de ter inflação de 4% ao ano. Tem uma tolerância, né, tanto para mais quanto para menos aí, 2%, 1,5%, né? Já demos uma variada nisso, mas o centro da meta é 4%. Então, quer dizer, o governo trabalha para que a política dele, né, monetária, nos leve a uma inflação em torno de 4% ao ano. Então, fazer um estudo para 10 anos, 5 anos, não importa, né? E não considerar a inflação fica muito fora, né? Da realidade, né? Então, a gente precisa aprender a incorporar isso nas contas que a gente já vinha fazendo, tá? Agora, não adianta eu só te jogar aí para você, ó, faz a taxa assim, corrige assim, joga na conta. Você precisa entender o que você está fazendo, por que você está fazendo. Então, hoje a gente vai ter um pouquinho, tá? Prometo que eu vou me esforçar muito e me concentrar. Se for o caso, eu paro, desgravo, gravo outra vez. Para não tentar me exagerar muito nas explicações de inflação, não transformar isso numa aula de economia. Mas uma noção tem que ter. Não vou só te jogar um decoreba do que fazer. Eu quero que você entenda o porquê você está fazendo o que você vai fazer nas contas, tá? Então, vai ter toda uma contextualização, uma teoria, para depois a gente ver isso aplicado nos nossos estudos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos à definição de inflação, né? Isso é muito importante, ó. Depois eu falo o que é deflação, só para você que de repente ficou em dúvida do porquê que eu disse agora há pouco que inflação e deflação não são bons para a economia, né? Mas a gente vai focar lá em inflação porque é a realidade aqui Brasil, né? Mas não vou te deixar na curiosidade quanto à deflação. Primeiro, com relação à definição para inflação. O que é uma definição para a inflação? Tá aqui, ó. Alta, generalizada nos preços, né,
de bens e serviços e tal, de maneira persistente. Por que eu estou enfatizando essas duas palavrinhas aqui? Por quê? Porque as pessoas adoram confundir as coisas. Nem sempre um aumento é inflação. Às vezes houve um aumento pontual, um aumento em algum produto especificamente, o que não caracteriza um processo inflacionário. Para que eu possa dizer que nós estamos com inflação, existem órgãos, né? A gente vai ver isso ainda nessa aula, IBGE, FIPE, GV, né? Que vão lá, acompanham uma gama aí farta de produtos e serviços, né? De bens e serviços, verifica, faz o acompanhamento do preço e quando se percebe essa alta generalizada no preço de toda essa gama de coisas que estão sendo acompanhadas, é que se oficializa lá um valor de inflação. Então, às vezes, é um aumento pontual. Por exemplo, neste momento, a gente tá... Deixa eu deixar clara a data de hoje aí, porque depois, se esse vídeo alguém ver depois, vai falar que eu tava louca. Mas 28 de abril, a gente está com uma inflação abaixo da meta no Brasil, né? Não estamos com 4%. Fiz questão de dizer a data, 28 de abril de 2020, porque como estamos no meio de uma pandemia que não tem hora para acabar e o dólar já está praticamente R$6, provavelmente a inflação vai subir, esse é um palpite. Mas neste momento ela está baixa. Agora, tem uma coisinha que a gente viu subir de preço, que é esse frasquinho aqui, que é de álcool gel, tá? O álcool gel a gente vê que subiu o preço. Isso quer dizer que estamos com inflação? Não, isso quer dizer que o álcool gel subiu de preço. Isso aqui é um aumento pontual, tá? Ele é um aumento pontual, não é isso que está caracterizando que eu tenho uma inflação. Claro que às vezes você percebe um aumento, né, generalizado de bens e serviços e tem aquele que aumentou ainda mais e puxa mais a porcentagem lá que o governo libera. Mas ainda assim, não é um único produto ou poucos produtos aumentarem de preço que vai caracterizar uma inflação. Em função da pandemia, o álcool já ficou caro, assim como uma vez no passado, quem já foi meu aluno acho que conhece essa história porque me marcou, uma novela que eu não sei o nome porque eu sempre trabalho à noite, então eu não assisto, mas teve uma novela que a Giovanna Antonelli usava um esmalte azulado na unha, a personagem. Não era um marketing direto, mas a galera, acho que ela devia ser heroína da novela, não sei, curtiu o tal da unha azul. E aí começou a corrida nos salões atrás do tal do esmalte azul que ela usava na novela. O que aconteceu? O preço do esmalte azul foi lá para cima, né? Então ele esgotou em muitos lugares e aí quando chegava era um preço super alto. Isso é inflação? Não, isso era um aumento pontual num produto em função da novela, né? Daquela coisa de horário nobre e tudo mais, tá? Então, para ser inflação, são vários itens aí que precisam ter esse reajuste de preços. Outra palavrinha que eu enfatizei é o alta. Por quê? Porque um economista praticamente morre um pouquinho quando ele escuta a seguinte frase. Estão falando que a inflação está abaixo, né? Mas o preço não abaixa, né? De fato, hoje, 20 de abril de 2020, 28, né? De abril de 2020, deixando claro mais uma vez a data para não ter perigo desse vídeo no futuro parecer que eu sou uma maluca, nós estamos mesmo com a inflação baixa, está abaixo da média. A gente tem aquele centro da meta de 4%, nós estamos para baixo. A gente já até ficou bem abaixo da meta, inclusive, né? Porque tem uma tolerância de 2%. E, de fato, o preço não abaixou e nem vai abaixar. Por quê? O fato de você ter uma inflação baixa não abaixa o preço, por quê? Porque inflação é alta de preço, né? Cara, se você tem inflação, porque o preço cresceu. Se o seu centro da meta é 4, e a sua inflação no país está 1%, tá baixa.
Mas isso não quer dizer que o preço vai diminuir, quer dizer que o preço vai aumentar, só que agora 1%, tá? Então, ter inflação é ter subida no preço, tá? O fato de você, de repente, estava com uma inflação alta e, de repente, ela cai, só mostra o quê? Que o preço continua subindo, só que agora subindo mais devagar. Então, aquele aumento que estava enorme, agora é um aumento menorzinho, mas não tem retrocesso no preço. Para isso acontecer, você teria que ter o inverso, que é a deflação. Aí sim, deflação é a baixa generalizada nos preços, né? As coisas caem aí de preço, né? E aí esse índice, né, no caso da deflação, ele não é positivo, ele é um índice, inclusive, com sinal negativo, né? Porque aí sim você tem preços caindo, preços abaixando, tá? Então, por favor, não confunda. A inflação cair quer dizer só que agora o preço está subindo menos, mas ainda assim é uma subida, tá? Por que a gente fala que quando tem inflação, você tem perda no valor da moeda? Porque aquela mesma notinha de R$100 que eu comprava, sei lá, produto X, produto Y, produto Z, produto W, um ano depois, essa mesma notinha de R$100 não consegue mais comprar X, Y, Z e W. Ela compra menos coisas, a mesma notinha, tá? Então, quer dizer, a reserva de valor, né, o poder de comprar que essa nota de 100 tinha um ano antes, era maior do que você tem hoje. É o mesmo valor 100, mas as coisas ficando mais caras fazem com que a gente tenha perdido poder de compra, a moeda tenha se desvalorizado. No caso de uma deflação, aí é o contrário, né? Você hoje consegue, com a notinha do 100, comprar XYZW, e aí daqui um ano você compra XYZW, compra o K, compra o Alfa e compra o Beta. Quer dizer, você compra ainda mais coisas com a mesma nota. Por quê? Porque a moeda valorizou, os preços caíram, tá? Por que nem inflação e nem deflação são bons? Na verdade, inflação, né? Acho que vocês sentem já, ainda que vocês sejam uma geração pós-plano real, vocês tiveram aí uma subidinha de inflação chatinha num passado recente, né? Que foi com o fim do segundo mandato final do primeiro e início do segundo mandato da presidente Dilma, né? Então vocês já deram uma sentida e tá muito no nosso histórico, né? Agora, ainda assim, né, vou falar as consequências, mas a deflação é mais difícil para a gente imaginar, né? Então, eu falo assim, o Japão, por exemplo. O Japão é um país que já teve um processo de crise econômica por conta de deflação, por conta dessa valorização da moeda, porque preços caíram. Por que isso levou o Japão a uma crise econômica? Imagina assim, tá? Se eu tivesse em aula, eu ia fazer toda a encenação. Eu ia falar, ó, estamos no Japão. E eu, meus carrinhos de supermercado, estamos aqui no Japão. E aí nós estamos andando lá pelo Japão e a gente vê eu vejo uma série de produtos, imagina, Japão ainda, cheio de coisas diferentes na prateleira, produtos originais. Aí eu bato o olho e falo assim, uau, que coisa diferente eu vou comprar. Aí no que eu vou pegar para pôr no meu carrinho, alguém do lado fala assim, eu vi isso aí, viu? Legal essa ideia, né? Então, só que se eu não levei, porque já esteve mais caro, viu? Tá baixando o preço disso aí. Ah, é? Ah, então não vou levar hoje não. Aí você vai lá no outro dia, lá no mercado, vê aquele produto que você tinha curtido lá atrás, né? Alguns dias atrás, e você olha o preço, baixou mesmo. Tá baixando o preço. Ah, então eu vou esperar para comprar. E aí, com isso, você também não compra. Então, quer dizer, a economia não mexe, né? A economia não anda, porque você está esperando o preço
continuar caindo, estabilizar para você fazer o melhor negócio, tá? Então, na verdade, nem a inflação é boa, nem a deflação. O ideal é uma estabilidade de preços, tá? Bom, vamos focar para a inflação, que é o nosso problema aqui no Brasil, né? É o que a gente tem no Brasil. Então, é um fenômeno aí onde a gente tem a depreciação da moeda, né? Por conta dessa elevação geral de preços. Então, como os preços elevam, né? A moeda começa a valer menos, né? Tem um slide até que eu uso quando eu dou aula de economia. Aliás, alguns alunos que estão assistindo essa aula já foram meus alunos antes em economia, né? E eu uso um slide de um carrinho de compras, né? E acho que era R$100 a referência. E aí tem vários momentos nos últimos anos, o mesmo carrinho de compras com R$100. E aí você vê um carrinho super cheio de produtos e mais contemporaneamente ele vai ficando com cada vez menos produtos dentro com os mesmos R$100, né? Então é a tal da depreciação da moeda. Então ela vai atingir, né, todos os bens da economia, então não é nada pontual, é uma coisa realmente que generaliza para ser inflação. E lógico que pode variar de intensidade, pode ter itens que aumentam muito mais do que outros, isso pode acontecer, né? Processo dinâmico de elevação de preços. Por que a gente fala em processo dinâmico? Porque uma coisa está ligada na outra, né? Pega lá o petróleo. Se o petróleo sobe, ferrou, né? O que não vai petróleo, minha gente? Ainda mais aqui no Brasil, que nosso transporte é do tipo modal principal nosso é rodoviário. O petróleo é insumo básico, né? Porque aí ele faz o diesel e o diesel é o combustível. Quer dizer, ferrou, porque se o petróleo ficar caro, o diesel vai ficar caro, o transporte rodoviário vai ficar caro, pronto, efeito cascata. Então, é um processo dinâmico mesmo, uma coisa vai puxando a outra. O petróleo eleva o preço para o diesel, que é um produto dele, que vai aumentar o transporte rodoviário, que aqui no Brasil é praticamente tudo, e por aí vai, né? A gente sentiu aí na pele há não muito tempo atrás o que aconteceu quando o petróleo disparou, né? Foi um momento muito louco aí que a gente viveu da greve dos caminhoneiros, né? E um momento muito louco porque, né? A gente vinha de uma política econômica da qual segurava-se preço de petróleo. Era uma... Aí tem as vertentes ideológicas, né? Mas era uma estratégia, né, do governo segurar o preço do petróleo, não deixar ele subir, ou seja, a Petrobras cada vez se endividava, né? Você está comprando um petróleo caro, mas não está repassando, né, para o produto, você se endivida, né? Mas é uma estratégia, uma vez que o país aí é um modal rodoviário, aí cada governo tem uma defesa aí econômica, né? O fato é que quando a gente teve a mudança de governo, né, com o impeachment, né, da presidente Dilma, veio uma conduta diferente. Não, vamos ter que repassar, não dá mais, vamos repassar. Então imagina, não tem pão congelado esse negócio, né, praticamente congelado. Aí de repente você resolve ajustar. E ainda por cima coincidiu com aquele momento em que o petróleo, por outros motivos externos, estava mais caro no mundo todo, o dólar já estava ficando estava alto, quer dizer, não como agora que está exorbitante. Mas, enfim, aí foi um efeito muito louco, porque aí não subiu um pouquinho, né? Subiu uma cacetada e foi toda essa confusão de greve e de tudo mais, né? Então, e impacta em tudo, né? Como a gente falou aí. Mas, enfim, vamos lá, porque eu já estou me estendendo muito, tem que me segurar. Tipos de inflação. Quando que isso ocorre, né? Quando que eu tenho um processo inflacionário, né? Normalmente é má condução da política monetária, né? A gente é perfeito nisso aqui na América Latina, aliás, não é só no Brasil, né? Mas vamos ver, existe um tipo de inflação, que é uma velha conhecida nossa, que é a inflação de demanda. Essa última que vocês presenciaram aí, é uma inflação de demanda. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar nunca viram, mas já ouviram falar, embora nunca tenham visto um gráfico de demanda e oferta, né? Então aqui eu tenho a demanda agregada, quer dizer, o total de produtos e serviços da minha economia
a demanda, o desejo que as pessoas têm pelo produto. E aqui eu tenho a minha oferta agregada, quer dizer, todo mundo que fornece aí produtos e serviços, o quanto eles querem vender, ofertar. São interesses conflitantes, né? Por isso que as curvas são contrárias. Produtos, né? Com uma demanda elevada, né? Quem é demanda, perdão, né? Quando o preço está elevado, que é quantidades baixas, né? Já ofertante, se o preço está alto, que é quantidades altas, evidentemente. Mas ainda assim, há um momento aí onde você tem o cruzamento de interesses, né? Você tem o equilíbrio do mercado, né? Então, economistas liberais, inclusive, né, defendem aí que o mercado livre, esse ponto de equilíbrio sempre acaba se ajustando e dá tudo certo. Tá, então beleza, eu tenho lá minha demanda, minha oferta está equilibrada. Às vezes acontece o quê? Defasagem entre as curvas. Você começa a ter um crescimento da demanda ao qual a oferta não acompanha. Quando que a oferta não acompanha? Se eu estou no pleno emprego dos meus recursos, quer dizer, estou sem mão de obra, já está todo mundo trabalhando, a minha capacidade instalada já está toda ocupada, quer dizer, não tenho mais como produzir mais, não tenho mais nada para fazer a minha oferta crescer. E aí, quem cresce sozinho, e nesse caso, né, se crescer sozinha a demanda, vai ter um descolamento aqui, né? A curva de demanda se desloca para cima e para a direita. E, consequentemente, vai a oferta ficando parada porque está no limite, você acaba tendo aí um novo ponto de equilíbrio no qual o preço é bem mais alto do que se trabalhava anteriormente. E aí é que tem que tomar muito cuidado, né? Porque num primeiro momento parece que está tudo bem, a quantidade vendida também cresce, mas a gente sabe que se continua, né, essa subida de preços, aí já começa a ter menos venda e aí vem um ciclo vicioso, né, de problemas, né? Mas a inflação de demanda é a primeira, né, delas aí. Então, essa inflação de demanda é isso, incentivou muito o consumo. Então, a gente teve vários anos de uma condução de política econômica voltada a consumo, voltada a crescimento por demanda, que funcionou muito bem no começo. Ó, gente, eu estou falando aqui das coisas sem viés político, tá? Pelo amor de Deus, sem ideologia, analisando só números, tá? Se você olhar os primeiros 4 anos do governo Lula, nossa, foram, economicamente falando, foram índices espetaculares que nós tivemos, né? PIB alto, uma série de coisas, né? E por que isso aconteceu? A estratégia já era essa, de incentivar consumo, como foi até o fim, praticamente, do governo petista, né? Mas por que começou bem e não se sustenta? Na verdade, a gente fala que crescimento por demanda, a gente, economia, né? Ele realmente não é sustentável no longo prazo, ele é muito para curto prazo. Quando o Lula assume, a gente tinha acabado, fazia 8 anos aí, de plano real, né? Então, o plano real com Itamar Franco veio, estabilizou a moeda, porque a gente tinha inflações violentas. O que na economia existe, o que a gente chama de um trade-off no curto prazo, né? No curto prazo, inflação e desemprego são conflitos. Trade-off é conflito, tá? No que você abaixa um, o outro sobe. Isso aqui é comprovado, tá? Tem um economista aí, Phillips e tal, que fala sobre isso no curto prazo, tá? Curtinho prazo. E foi o que aconteceu mesmo, tá? Quando veio o plano real, foi ótimo nessa questão de segurar a inflação, né? Ela despencar, que a gente tinha uma inflação absurda, mas o desemprego subiu. Trade-off esperado, Phillips explica. O problema é que aí o segundo mandato do Fernando Henrique, embora ele tenha conseguido manter a moeda, ele não conseguiu resolver essa questão de desemprego, né? Então, isso tudo para você entender o governo Lula. Quando o Lula entra, teve a sorte também, né?
não existiam mais tantas crises, né? Como o Fernando Henrique também foi um azarado no segundo mandato. Na minha opinião, até foi incompetente no segundo mandato, na minha humilde opinião, mas ele também foi muito azarado. E o Lula, quando chega, ele já teve o contrário, já teve muita sorte, né? E a China vem como parceiro comercial, uma série de coisas. Então, essa estratégia de impulsionar a demanda, de impulsionar consumo, foi ótima, né? Porque a gente tinha capacidade para acompanhar, porque a gente tinha muitos desempregados, as indústrias paradas, quer dizer, né? A gente estava, o país agora sendo mais acreditado porque a moeda estabilizou, então vindo novas empresas, quer dizer, funcionou bem e por muito tempo por isso, porque a demanda crescia, mas a oferta ia também. E aí, se você tem as duas crescendo, né? Beleza, o preço fica, pode até se equilibrar, pode até não subir e tal, né? E tudo mais. Porém, chega uma hora que não dá mais, né? Uma hora a conta chega. E a estratégia não mudou, a gente continuou com a mesma estratégia de aumento de demanda. E aí foi o começo dos problemas e que fez com que a Dilma tenha conseguido aí, coitada nada, né? Modo de expressão, porque não tem nada de coitada, né? Tem que ser esperto, né? Mas ela conseguiu sair da meta da inflação, algo que não corria desde o Plano Real. Ela conseguiu essa marca para a vida dela aí, no mandato dela, a inflação sair da meta, porque essa política de consumo já não estava mais funcionando, né? Tanto que o segundo mandato dela, ela entra com um ministro que não durou muito tempo no cargo, evidentemente, que foi o Joaquim Levy, e o Joaquim Levy era o oposto do Manteiga, né? Que era o ministro da economia dela anterior, né? Totalmente com outro pensamento, né? Porque ela sabia que a casa já estava caindo, a gente estava com índices muito ruins. Bom, então quando que a gente costuma ter essa questão aí da demanda deslocar demais e oferta não acompanhar? É má condução da política monetária, a gente aumenta, né, a chance da população gastar, consumir. Quer dizer, aqui no Brasil, como que a gente incentivou o consumo nesses anos todos, né? É crediário, isenção fiscal aí de, lembra, IPI reduzido, isenção do não sei o que, né? Esses impostos sobre produto. As próprias assistências, né? Bolsa Família, pô, você tá trazendo uma galerinha aí que, né, tava na extrema miséria, que não consumia, agora ela pode consumir, né? Então, esse tipo, né, vai incentivando o consumo, tá? Não tô jogando toda a conta no Bolsa Família, né? Mas o próprio avião, por exemplo, né, você começa a parcelar em 10 vezes, fica muito mais fácil para você viajar de avião, para consumir. Então, isso atingiu para todas as classes, tá? E com isso você teve essa expansão maluca aí de demanda. E aí você teve a base monetária, né? As moedas aí emitidas em circulação eram muitas, né? E então a gente consumindo muito. Aí deslocou demanda e caímos na inflação de demanda, né? Que precisa ser rapidamente controlada para não gerar um problema muito maior, né? Mas existe também a inflação de custos. A inflação de custos já é o contrário, é também chamada inflação de oferta. Então, você tem lá a demanda agregada é a oferta agregada, tem o ponto de equilíbrio aqui estabelecido, né? Preço e quantidade. Só que aí, no caso, você tem o quê? Contração da curva de oferta. A curva de oferta se desloca para cima, a demanda se mantém, né? Há esse desencontro, e aí você tem um novo ponto de equilíbrio, onde quantidade de equilíbrio menor, preços mais altos, né? Ou seja, inflação de custos. Quando que a gente tem esse deslocamento de oferta? Quando que os ofertantes resolvem produzir menos, né? Nem sempre é só por conta de falta de consumo, que a gente acha, se tem gente para comprar, vou ter incentivo para produzir, mas não é. Às vezes você está com um problema de custos de produzir muito caros, às vezes a mão de obra está elevada ou está escassa, a matéria-prima, commodities, né? Combustível, quer dizer, petróleo subiu,
Você quer mais desincentivo à oferta do que o petróleo subir? O petróleo afeta praticamente todos os produtos e serviços. Então, pô, se eu tá mais caro para mim produzir e o preço é aquele, né, que está sendo praticado, né? O preço é aquele praticado, mas está muito mais caro para mim produzir, eu vou ofertar menos, né? Para que eu vou ficar aqui produzindo demais, gastando tanto para ganhar pouco, perto do que eu gasto, né? Ou, enfim. Então, com isso, você tem a contração da oferta. Canadá, não vou chutar aí uns 20 anos mais ou menos, né? Sofreu um problema desse, né? Que caminhando aí forte para uma inflação de custos por falta de mão de obra. Determinados locais lá, a população envelheceu, não teve filhos, sei lá exatamente o que aconteceu. O fato é que você começa a ter mão de obra escassa. E aí foi feito um programa, né, de incentivo à imigração. Eu me lembro bem, porque eu tenho colegas que até hoje moram lá, porque engenheiro era uma das peças que eles precisavam e facilitavam a imigração para lá, né? Então, você tenta corrigir isso de alguma forma para não ter esse deslocamento da curva de oferta, tá? Então, nesse tipo de inflação aí, de custos, né? Normalmente a influência da demanda é bem limitadinha, né? Quando que essas coisas acontecem, né? Quando os agentes econômicos não conseguem absorver esse repasse de preço, né? Então, como eu falei, pô, tá caro para mim agora o meu insumo, né? O meu petróleo que eu uso agora ficou caro. Eu não tenho muito como, não consigo jogar para frente isso. Então, eu seguro o que eu produzo, né? Mercados pouco competitivos, né? Mercados oligopolizados, muito concentrados em poucas empresas, fica mais fácil uma ação nesse sentido de, pô, não tá legal, vamos reduzir a oferta aí, porque nós não estamos bem, nosso setor tá complicado. As taxas de ociosidade da economia, né? O que aconteceu aí no Canadá, você tinha capacidade, mas não tinha mais mão de obra, né? Enfim, vários motivos podem levar a problemas aí de escassez de recursos, né? Então, essa é a inflação de custos. Existe ainda a inflação estrutural. Essa inflação aqui, a estrutural, ela tem um histórico interessante nosso, né? É quando você resolve fazer aquele crescimento econômico rápido e veloz, né? Em infraestrutura do nada, né? Na verdade, vocês devem lembrar do lema de JK, devem ter estudado aí na época do colégio. O lema dele era 50 anos em 5 anos, né? Ele resolveu e transformou o país num canteiro de obras, né? Saiu construindo estradas, uma série de coisas, né? A Brasília e tudo mais. Então, foram altos investimentos, né, estruturais aí do país, para o país crescer, enfim. Só que o que acontece, né? Quando você tem esse crescimento acelerado aí no curto prazo, é meio perigoso, porque você acaba que os custos superam a arrecadação de imposto. Governo, pessoal, não tem dinheiro, tá? O governo não tem dinheiro, o governo não gera receita. O dinheiro do governo é o dinheiro da população, tá? Então, a sociedade vai lá, trabalha e paga imposto, tributo para o governo. É daqui que vem o dinheiro do governo, da gente, certo? Aí o governo pega esse dinheiro e devolve em itens para a sociedade. Então, o que aconteceu aí nessa época era isso aqui. Um gasto bem grande no que seria para a sociedade em infraestrutura, mas sem um acompanhamento aí da arrecadação. E com isso, se gasta mais do que você tem, você passa a ter problemas, né? E foi o que aconteceu aí. A gente passou a ter um imposto inflacionário muito alto nessa época. Isso é uma característica de vários países, não só do Brasil, né? Não vamos... e não estou nem culpabilizando também o JK, porque
Aliás, os economistas nem entram em consenso, como em várias coisas que eles não entram em consenso. Alguns defendem que não havia outro caminho, que era isso mesmo que o JK deveria ter feito, independente das consequências, outros acreditam que não, enfim, o fato é que assim ocorreu. A gente teve muita infraestrutura, não tanto quanto se prometia, mas a aposta, né, do governo JK na época era que com esses investimentos todos em infraestrutura, o país teria condições de aproveitar tudo aquilo, as estradas, né, e com isso gerar mais riqueza depois. Então ele achava que era uma coisa que compensava, né? Eu gasto demais aqui, mas eu vou recuperar ali e a coisa vai se equilibrar. Enfim, né? Ficamos com uma grande inflação que foi só crescendo, crescendo, crescendo e foi um sofrimento muito grande, principalmente para quem viveu nos anos 80, né? Que justamente por conta dessa inflação aqui, que é a inflação inercial. Infelizmente, né, a inflação inercial, ela é uma especialidade brasileira, né? Especialidade brasileira com dor no coração dos anos 80. E para nós aqui, engenheiros é fácil de entender, porque a inercial tem tudo a ver com a lei da inércia, né? Que vocês aprendem lá, a gente aprende lá na física. Então, o corpo tende a permanecer em movimento e blá, blá, blá. Então, basicamente, é uma inflação que você tem o hábito dela e a coisa vai. Então, basicamente por que que os preços subiram hoje? Porque subiu ontem. Por que que o preço vai subir amanhã? Porque subiu hoje. Então, você tem aí o chamado histórico inflacionário, né? A memória inflacionária. Cara, tá subindo o preço. I'm sorry, entendeu? Subiu ontem, vai subir hoje. Se subiu hoje, vai subir amanhã. E vamos que vamos. Você acaba tendo uma autopropagação da inflação. Uma coisa muito louca, que se descontrola absurdamente, né? Ela descambou. Então, uma inflação que starta, sei lá por quê, mas ela perde a mão, perde o controle, né? Você não consegue controlá-la a tempo e aí vira uma bola de neve realmente, né? Aquele efeito do dominó, essa questão da indexação, né? Uma série de índices, um leva ao aumento do outra coisa, enfim, vira uma grande bagunça. Você começa a ter uma correção automática mesmo de preços. Essa época aí, nossa, dos anos 80, os preços mudavam no dia, assim, por dia. Era uma coisa muito louca. Existia, pede depois para seus pais, avós, talvez, contarem essas histórias, né? Vocês já devem ter ouvido falar em compra do mês, né? O que é compra do mês, né? O que era isso, né? Na verdade, a compra do mês era algo muito sério, né? Quando chegava o dia do pagamento, nos anos 80, as famílias corriam para os hipermercados. Por quê? Porque em pouco dia, né, no dia seguinte, aquele dinheiro que ela recebia já ia valer menos, porque os preços aumentavam muito. Então, no que o dinheiro caía na conta, as famílias corriam literalmente para o mercado, eram filas absurdas para tentar encher 2, 3 carrinhos, o que fosse possível, para poder manter a casa o máximo de tempo possível, porque era sabido que se deixasse para ir um pouquinho depois, os preços já teriam disparado. Existia um profissional nessa época que era o marcador de preço, era a época ainda das etiquetinhas, não tinha código de barra, o profissional vivia no mercado com a maquininha. Então, quando eu falo que as famílias iam para o mercado, é verdade. Elas corriam para o mercado e se dividiam, era um para cada lado, para tentar pegar os produtos com a maior rapidez possível antes do cara da maquininha chegar. Você corria para pegar porque ele estava vindo e já ia mudar o preço novamente. Isso aí é comparado à época de guerra, né? Aliás, o Plano Real, que foi o que conseguiu controlar a inflação inercial, ele é um plano que também não é consenso entre os economistas. Eu particularmente acho, sim, que houve uma inspiração muito grande num plano que recuperou o marco alemão, que estava desvalorizado no pós-guerra. Aqui não foi pós-guerra. Mas, enfim. Então, essa inflação aí é muito, muito, muito perigosa.
Dá para ficar falando uma eternidade sobre ela. Foram 1000 moedas que nós trocamos e vários planos e nada resolveu até o plano real. Não sei se vocês sabem, mas o plano real ele é considerado um plano econômico-psicológico, porque uma inflação dessa, automática, louca, de memória inflacionária, tem que mexer com o psicológico também para você conseguir alguma coisa, né? Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes, já me estendi demais, né? Consequências aí da inflação, né? Assalariado é quem sempre mais se ferra, né? Porque o seu salário não acompanha, né, o aumento dos preços, né? Isso é uma coisa até que meu marido sempre fala, né? Você pode ter salário de 150 mil reais por mês. Se você depende desse salário para viver, no dia que isso acontecer qualquer coisa, acabou, né? Assalariado, é sempre a base que, né? Uma coisa é você já ter dinheiro, patrimônio, te sustentando, né? Agora, enquanto você depende do salário, se é 10, se é 20, se é 30, se é 5 reais, né? 1.000 reais, é assalariado, você está sempre sujeito. Então, uma inflação aí que se descontrola, né? Reduz o poder aquisitivo dos assalariados, desequilibra a balança de pagamentos, destrói a moeda. Aqui no Brasil destruímos várias: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real, até chegar no real, acho que mais ou menos isso. Queda do nível de emprego, claro, né? Porque entra no ciclo. Se tá tudo muito caro, eu não compro. Se ninguém compra, não tem emprego. E aí vai, né? Regride as atividades produtivas, eu produzo menos porque não tem consumo, né? E isso realmente acaba perdendo referência relativa do valor. E é isso mesmo. Hoje, não sei se vocês são de fazer compra, mas a gente consegue ter noção de preço. Se você vai lá no mercado e compra um produto, por exemplo, se eu chegar lá no mercado, você pode nunca ter ido lá, mas, né, não seja nem você o responsável por compra na sua casa, mas aí você chega para comprar, sei lá, uma garrafinha de água, e aí você vê que ela está custando 20 reais. Você vai saber que tá demais. Você tem noção relativa aí do valor. Em época, quando você entra numa inflação que se descontrola, você perde essa noção. Você perde. Você vai sabendo que pode ser qualquer preço. Muito louco essa questão da inflação. Tudo isso que eu falei até agora, que eu acabei me empolgando sim um pouco. Qualquer coisa vocês avisam os colegas que quem não se interessa por isso vai dando umas adiantadinhas aí para não ficar bravo comigo. Tudo isso para te mostrar a importância dessa inflação não ser mais desconsiderada nos nossos estudos. Não adianta eu trabalhar só com a taxa de juros que eu realmente quero ganhar, né, a minha taxa de juros real, e ignorar o efeito da inflação. Então, eu quero que o meu dinheiro remunere, cresça 1% ao ano. Ok, mas se a meta do meu país é que os preços cresçam a 4% ao ano, eu não estou ganhando dinheiro. O que adianta eu ver lá o meu número, o meu dinheiro, crescer 1%, se todos os produtos que eu posso, ou serviços que eu posso vir a comprar, cresceram 4%? Percebe? Então, eu não posso ignorar esse efeito. Eu tenho que colocar ele na conta. Se eu quero ganhar realmente esse 1%, eu tenho que pôr um a mais na conta para compensar a inflação e poder ganhar 1% que eu realmente quero. Então, por isso que a partir de agora, sempre que um exercício tiver envolto num ambiente que tenha inflação, você precisa da taxa aparente. É a taxa que aparentemente eu ganho, mas no fundo, por conta da inflação, eu não ganho tudo isso. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu chegue numa loja para comprar um brinquedo para minha filha. Minha filha é fã das bonecas Polly. Hoje eu dei uma live de 1 hora com a minha filha me interrompendo, pedindo para pôr roupinha na Polly. Foi uma delícia, ainda bem que meus alunos são bonzinhos. Eu chego lá na loja e vejo que a Polly que a minha filha quer custa 100 reais. Eu
tenho R$100 no meu bolso e penso, vou comprar Poli. Aí eu repenso, vou comprar não. Eu vou esperar e vou aplicar esse meu dinheiro aí. Não é data de nada agora, tal. Vou esperar, daqui a um ano eu volto aqui e compro a Poli e meu dinheiro já vai ter crescido, tá? Um ano, sei lá quanto tempo, tá? Tô chutando aqui um valor. Aí vamos imaginar que quando eu retorno à loja com os meus, agora não mais 100, né? Porque eu apliquei aí o dinheiro, não deixei guardado no colchão nem na gaveta, né, gente? Por favor. Deixei lá, vamos supor que agora eu tenha 110. Aí eu chego super feliz na loja, crente que vai acontecer o quê? Ah, segurei, deixa eu melhorar aqui, para não ficar tão bagunçado. Eu chego todo feliz na loja de brinquedo com os meus 110 e falo, ah, legal, fiz bem, segurei o dinheiro, deixei ele aplicadinho, dei um jurinho, vou conseguir comprar a Poli e ainda vou comprar mais um brinquedinho, vou comprar um slime para ela, porque agora fiz dinheiro nesse período, né? Só que aí, para sua surpresa, quando você chega lá na loja, você descobre que não dá para comprar o slime e nem a Poli, porque agora ela já está custando, sei lá, R$120. O que aconteceu? O seu dinheiro, ele aumentou? Aumentou de valor. Eu estou vendo aqui que ele aumentou, né? Houve uma taxa, mas isso foi o que aparentemente aumentou. Na prática, você perdeu dinheiro. Por quê? Porque antes, com o dinheiro que você tinha, independente do número, ele valia uma boneca Poli. E agora, passado um tempo, independente do número que eu tenho ser maior, eu não compro mais nem a boneca Poli. Mesmo o meu dinheiro tendo aumentado de valor, ele perdeu no poder de compra, porque houve uma desvalorização da moeda, percebe? Então, os preços subiram a uma taxa maior do que o local onde eu deixei o meu dinheiro aplicado. É um típico exemplo, ó. Imagina que eu deixei lá meu dinheiro a 1%, feliz, só que os preços subiram 4%, me dei mal. Eu não consegui garantir nem o que eu já podia, né? O meu dinheiro não compra o além do que eu queria, por isso que eu resolvi esperar. Ele não só não compra o além, como não garante nem o que eu já tinha na mão. Olha que coisa louca. Então, o que é o ideal? Você já buscar uma aplicação, uma taxa bem gorda, taxa gorda, que é a chamada taxa aparente, ela tem que ser gorda, ela tem que ser alta, para incorporar os dois efeitos, né? Eu quero ver os meus R$100 crescer o suficiente, para manter a compra da boneca Poli, e 2, para eu ter o extra que eu quero. Então, uma situação boa seria quando eu voltasse lá para a loja com o meu dinheiro, eu verificasse que eu tive uma taxa que apenas corrigiu, quer dizer, pegou o meu dinheiro e cresceu o suficiente, vamos supor, 120 aí, cresceu o suficiente, vamos por 130, cresceu o suficiente para corrigir o poder de compra, ou seja, me garantir a Poli, e me dê um acréscimo para me garantir o slime, certo? Então, quer dizer, a taxa aparente tem que ter o efeito dessas duas. Aqui corrige o preço, que vai fazer eu garantir a Poli, que eu já comprava com os meus 100. Então, no mínimo, independente do valor do dinheiro que eu retirar, tem que me garantir a Poli. E um plusinho, que aí eu chamo de taxa real de juros, para me dar o a mais que eu quero, né? Então, a partir de agora, sabendo que temos inflação no país, não dá para pensar, TMA do cara é 2%, tá beleza. Não, 2% é uma TMA lixo, né? Como que 2% ao ano, né, é algo positivo se a inflação é em torno de 4%, né? Aqui estão todos os índices em função do nosso histórico inflacionário tenebroso,
de inflação inercial, a gente tem muitos índices de inflação até hoje. Pessoalzinho da Civil que aguentou a minha aula até aqui, ó, esses são para vocês, ó, são índices nacionais da construção civil. O que que muda? Os itens que eles consideram no acompanhamento do preço. Ah, é o cimento, é o concreto, é não sei o que lá, né? O índice oficial do país, né, que o centro da meta é 4, e o PCA, que está no BGE. A gama, né, de produtos e serviços que são analisados aqui é muito grande. Então, é uma faixa de população que tem uma renda bem grande, vai, sei lá, de 1 a, nem sei, não lembro agora de cabeça quantos salários mínimos, qual o padrão de consumo de tantas famílias, e aí são todos aqueles produtos e serviços, mas aí você tem os específicos, né, que pegam outros padrões de consumo e tal, e todos eles existem até hoje, embora o ICV sabe que eu não sei, mas enfim, o IPCA é o nosso oficial. É importante ter o índice de inflação na cabeça do IPCA. Então, sempre ter na cabeça a inflação, principalmente quando a gente entra em crediários, ou mesmo quando vai investir o dinheiro, né? Não adianta ter aquela porcentagenzinha lá, se ela é abaixo da inflação. É perder dinheiro, é perder o poder de compra, tá? Bom, poderia ficar horas falando aqui, mas eu acho que eu já me estendi, inclusive, demais nessa questão, né? Quem é meu aluno já me ouviu na aula falar bastante da taxa Selic, porque é a taxa básica de juros, é a que engloba uma taxinha real e a inflação. Embora agora ela tenha caído tanto que isso já está começando a não ser verdade, né? Mais um pouco a Selic está mais baixa que a inflação, né? Mas enfim, bom, como eu já me estendi muito, eu vou parar aqui e aí eu vou gravar um próximo vídeo com a junção disso ao mundo dos nossos exercícios mesmo, tá? Que seria